Lucas 13, a partir do versículo 6. Olha o que diz comigo a palavra de Deus. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Eu volto a perguntar para você: quais são os seus frutos? O que você anda produzindo? Porque se você não fizer nada nesta terra, Deus vai te cobrar. Assim como um dono dessa vinha cobrou. Por que que aquela figueira não está frutificando? Hoje é a noite da gente fazer um autoexame, uma autoanálise, porque Deus te deu alguma coisa, te deu um talento, te deu um dom, e Ele tem a expectativa que você frutifique. Se Ele não acreditasse no seu potencial, Ele não criava você e não colocava aqui. Então, apenas a razão pela qual você existe e que você está aqui é porque você tem um projeto de Deus na sua vida, e Deus tem expectativas maravilhosas, que você seja bênção, que você alimente, que você cresça, que você frutifique, que você tenha impacto na vida de pessoas. E aí Jesus, ele começa a falar um pouco disso, sobre a responsabilidade que também nós temos com aquilo que Deus nos confiou, falando uma parábola. A parábola nós conhecemos da figueira estéril. E ele começa falando assim, existia uma vinha, e naquela vinha foi plantada e colocada, existia uma figueira. Então, primeira informação: a vinha e a figueira pertenciam ao mesmo dono. Esse mesmo dono olhou e falou assim: eu vou plantar uma figueira aqui no meu campo. Você já se perguntou o que você está fazendo aqui nesse lugar? Você já se perguntou por que você nasceu na família que você nasceu? Você já se perguntou por que você faz parte da Assembleia de Deus em São José dos Campos? Porque muita gente fala assim: pastor, às vezes eu me sinto totalmente fora do lugar. Às vezes eu me sinto como um peixe fora d'água. Eu entro num ambiente e parece que eu não pertenço àquele ambiente. Eu não sei porquê, mas ao mesmo tempo eu estou inserido dentro daquele local. Você quer saber qual é a resposta pela qual você está aqui nessa igreja hoje? Você nasceu na cidade onde você nasceu, na família onde você nasceu, porque o teu Deus, que é teu dono, também é o dono da tua família. Ele é o dono do campo e Ele é o dono da figueira. Sendo assim, Ele planta a figueira aonde Ele quer. Se você está aqui esta noite, é porque Deus é o dono da tua vida, mas Ele também é o dono desta igreja. E Ele entendeu na eternidade que você tinha um local separado especialmente para estar aqui hoje nessa igreja. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por algum acidente, você está aqui porque o dono da vinha e o seu dono escolheu colocar os dois no mesmo local, no mesmo tempo. Ele falou assim: eu não quero só uva, eu quero figo também. Então Deus te plantou aqui para dar frutos, e frutos bons. Você entende que uma árvore, ela não escolhe onde ela é plantada, é o dono dela que a planta onde Ele quer. Talvez você não saiba explicar para ninguém por que eu vim parar na Assembleia de Deus em São José dos Campos, o que eu vim fazer hoje aqui no templo central da missão. É porque Deus te plantou aqui para que você aqui dê bons frutos para o reino dEle, que você frutifique aqui nesse local. Deus te colocou aqui. Sabe qual é a expectativa dEle? É que você dê bons frutos. Quantos vão frutificar aqui essa noite? Então, figueira no meio de uma vinha é algo esquisito. Vou mostrar para você a grande diferença que existe entre as duas árvores. Porque se fosse uma figueira no meio de macieira, no meio de goiabeira, no meio de abacateiro, é muito parecido porque são árvores grandes. Mas coloca para mim aqui na tela, Nata, por favor. A diferença entre uma videira e uma figueira é extraordinária. Tu tem a imagem aí para colocar na tela? Para mim, por favor. A diferença entre uma árvore e outra são extraordinárias. Olha aqui. Olha a grande diferença. Essa aqui, é uma figueira. Olha o tamanho, olha a altura,
olha o tipo de folha, olha a armação até onde alcança, olha a grossura e espessura do tronco. Agora, olha uma videira. Geralmente é uma árvore dessa altura, e ela precisa ainda de alguns tipos de perna de pau, de madeira, para poder segurar, senão os cachos eles caem no chão, porque ela não tem força, o seu braço não tem força para segurar os frutos. Sabe por que muita gente que é figueira se sente diferente? Porque realmente você é diferente. É só você olhar, imagina no campo onde tem um monte de videira, aí aparece uma árvore gigantesca, que faz uma sombra magnífica no meio dela. A figueira não vai se sentir diferente num ambiente desse? Às vezes você se sente e não se sente diferente em um ambiente. Sabe por quê? Simples essa aplicação. Porque Deus te chamou para fazer a diferença onde Ele te colocou. Então, se você foi levantado por Deus e você se sente, pastor, aquele trabalho eu me sinto mal, naquele local eu não sei, não me encaixo muito bem, você está lá para fazer a diferença, você está lá para dar sombra, você está lá para frutificar, você está lá para criar alimento, você está lá para fazer a diferença onde Deus te colocou, no seu trabalho, na faculdade, aqui na sua igreja. Se Deus te plantou aqui, é porque dentro de você vai ter alguma coisa que vai agregar, que vai adicionar, que vai melhorar essa igreja. Você foi chamado para fazer a diferença. Pode dar um glória a Deus por isso? Você foi chamado por isso. Então, faça a diferença onde Deus te plantou. É tão interessante, ontem, eu anotei isso aqui. A Noemi estava numa conversa de WhatsApp com uma irmã que foi apresentada, se eu não me engano, aqui no último domingo. Deus tem feito coisas extraordinárias aqui, irmãos. E eu não digo isso para mim agora, é para a glória de Deus. A Nayara me passou, eu falei, Nayara, quantas pessoas a gente tem recebido de novos membros desde janeiro até aqui? 234 pessoas, novos membros nós recebemos só este ano. Aí, mas sabe o que é engraçado? É porque chega muita gente que se sente uma figueira no meio da vinha. Ontem a Nayara eu estava ouvindo no zap a conversa dela, trocando aqui no carro, e eu só ia rindo. Porque a irmã perguntava coisas de tipo, pastora, é que eu fui sábado na Santa Ceia, aí no outro domingo teve outra Santa Ceia. Pastor, eu nunca fui numa igreja que tem 2 Santas Ceias. Por que tem 2 Santas Ceias? Pastora, por que começa com umas músicas com orquestra e tudo, um negócio mais sério, difícil de entender a letra das músicas, aí depois entra um negócio mais moderno, mais para frente? Por quê? Porque ela nunca pisou, ela nunca entrou dentro de uma Assembleia de Deus. A grande maioria das pessoas que estão chegando não conhecem a Assembleia de Deus, não conhecem a nossa história, não conhecem a liturgia. E quando elas entram aqui, elas se sentem uma figueira dentro da vinha. Mas eu sempre falo para essas pessoas, Deus te colocou aqui porque você tem um sabor diferente, você tem um tempero diferente, você tem um aspecto diferente, e o que você tem vai ser necessário para a nossa igreja. Se você veio de fora, está se sentindo mal, não se preocupe, você vai ajudar a melhorar a igreja, a transformar a igreja. Você não veio para cá apenas para sentar no banco e ser um espectador, você veio aqui para adicionar o sabor, o fruto que Deus colocou na sua vida. Não se preocupe com as diferenças, porque aquilo que você tem eu não tenho, e aquilo que eu tenho você não tem. Você me alimenta, você me dá sombra, eu te dou vinho, você me dá suco, e eu te dou açaí que eu gosto. Eu quero ser um açaizeiro, Senhor, se eu fosse algum tipo de planta. Então a gente troca essas experiências, a gente vem, a gente vai. Se você está aqui hoje, Deus colocou algo único dentro de você. Existe um fruto que é só seu, um sabor, um tempero que é só seu. Coloque para fora e frutifique, porque quem sabe são as pessoas que estão do seu lado que estão precisando do alimento que Deus deu para você. Tem gente que está aqui, que foi feita para ser alimentado pelo púlpito, pelo pastor, mas tem gente que está aqui sentada hoje, que o alimento não vem desse púlpito, o alimento vem da cadeira onde você está sentado. Deus vai usar a seu figo, Deus vai usar o seu fruto, Deus vai usar o seu dom, Deus vai usar o seu talento para abençoar e alimentar a sua igreja. Se Ele te plantou aqui, Ele acredita que o seu lugar é aqui. Você não é um peixe fora d'água, você é um peixe dentro do oceano de Deus, e Ele que te criou. Mas para mim é muito diferente essa liturgia, eu venho de outra cultura. Não tem problema, a sua cultura vai nos melhorar, e a nossa cultura vai te melhorar. É essa troca de experiências que faz a Assembleia de Deus a igreja que ela é, que faz dessa vinha aquilo que ela é. Pessoas não chegam na igreja só para sentar e só para fazer número. Elas chegam aqui para mudar o tempero, mudar o sabor, mudar a atmosfera, a cultura e o local onde nós estamos inseridos. E Deus te colocou para isso. Você está ali para fazer a diferença onde Ele te colocou, independente do lugar. Então, você tem que entender que aquele que é o dono do campo e é o dono da figueira,
ele é o dono da vinha, ele planta a figueira naquele local, e a expectativa é que ele dê frutos. Só que ele não vai cobrar você sem antes dar tempo para você frutificar. Deus te conhece, Ele sabe a semente que foi lançada, Ele sabe o tempo necessário que leva para você germinar, para você crescer, para você dar bons frutos. E aí eu quero ler com você e a gente fazer uma análise do texto que nós lemos anteriormente. Bota de novo para mim, a partir do versículo 6, o texto que nós lemos, Nata, por favor. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e eu não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Por que ela está aqui se ela não está dando fruto? Há 3 anos que eu venho buscar, não dá nada. Pode cortar. Preste atenção. Ele está procurando fruto nessa figueira há 3 anos e não encontra, por isso ele diz: corta. Se você pular comigo, pode acompanhar na tela, lá em Levíticos capítulo 19, e a gente está estudando Êxodo e Levíticos, vai chegar lá ainda. Em Levíticos capítulo 19, versículo 23, olha que interessante. Ele está falando um pouco sobre o tempo da colheita e da figueira. Isso era uma coisa cultural para os judeus, para todo mundo. Todos respeitavam esta lei, este uso, esse costume. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, figueira é uma árvore frutífera. Então, toda vez que plantarem uma figueira, os frutos dessa figueira lhes serão vedados, incircuncisos. Vocês não podem tocar nos primeiros 3 anos. Serão impuros para vocês. Vocês não poderão comê-los. Então, quando eles plantavam uma árvore, pela lei religiosa deles, do Deus deles, entendiam, durante 3 anos é vedado, em circunciso, eu tocar nesse fruto. Eu não posso comer por 3 anos. Mas você entende que o dono, ele procura fruto para comer por 3 anos. Mas não são os 3 anos iniciais. Porque se ele procura, ele primeiro tem que esperar passar o tempo que Deus disse que é incircunciso, para depois ele começar a procurar um fruto. Então ele não procura, ele não pede, ele não espera de maneira injusta. Tempo para dar fruto, houve. Os primeiros 3 anos são incircuncisos, ele espera passar 3 anos para depois começar a buscar frutos. Mas não para por aí. Levítico capítulo 29, versículo 24. É um complemento dessa lei. Além da lei de você plantou, começou a dar fruto, 3 anos não pode pegar fruto, é vedado. Levítico 29, 24. Porém, no 4º ano, todo o fruto dessa árvore será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer frutos, para que as árvores aumentem a sua produção. Então, os 3 primeiros anos são vedados. O 4º ano é oferta para Deus, é a primícia de Deus. Ninguém pode pegar nessa colheita, a colheita é de Deus. Então, se esse homem, gente, está procurando há 3 anos um fruto para comer, quer dizer que ele já está no 7º ano, ele não encontrou frutos. Porque os 3 primeiros são vedados, o 4º é de Deus, e ele está há 3 anos, faz a matemática aí, 7, não é isso? Se eu sou bom em português. Tempo para frutificar, Deus já está te dando. Deus não vai cobrar de você algo que Ele não te deu antes. Deus não vai querer requerer de você algo que Ele já não depositou na sua mão. A minha pergunta é: você já está produzindo frutos? Porque uma hora o dono da seara, uma hora o dono da vinha, uma hora o seu dono, o dono da igreja, vai chegar até você e falar: quais são os frutos que você já produziu? Não, mas eu não tive tempo. Não teve tempo, os 3 primeiros anos não tocou. O 4º ano é a primícia. A partir do 5º ano que ele poderia pegar alguma coisa. Versículo 25 fala: no 5º ano vocês poderão comer os frutos, para que as árvores aumentem a sua produção. Olha isso, vocês podem pegar os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Você só aumenta a produção, você só cresce quando você dá alguma coisa. É quando você produz fruto e tem colheita, e as pessoas arrancam e tiram de você, e recebem de você, e são alimentadas por você. É aí que Deus começa a dar crescimento para você. Então para com aquele pensamento de eu vou guardar, porque um dia eu vou precisar. Esse não é o pensamento do Deus da Bíblia. O pensamento do Deus da Bíblia é: eu vou dar, porque um dia eu vou precisar. Porque é dando que se recebe. Se lá na frente você espera ter alguma coisa, dê hoje o que existe na sua mão, que Deus vai te frutificar, e Deus vai te fazer crescer.
seco. Quantos estão entendendo isso, gente? Escola Bíblica Dominical na terça noite. A vinha tinha 4 anos para dar frutos, 3 anos vedados, 4º ano, 5º ano ele podia comer alguma coisa. Quando então chegou no 7º ano, gente, o dono chegou e falou assim, ó, eu dei tempo, eu dei margem, eu esperei alguma coisa acontecer. Então você tem que entender que Deus sempre vai te dar tempo para você frutificar onde Ele te plantou. Sempre existe tempo. Você não pode reclamar de Deus do tempo que Ele permitiu você estar num local. Naquele tempo, a expectativa dele é que você tenha abençoado aquele local. Mas vai além, porque o dono manda cortar a figueira. Então você percebe, muita gente é plantada num local, não dá frutos e sai reclamando do solo. Sai reclamando da igreja, sai reclamando do pastor, sai reclamando do grupo de louvor, sai reclamando dos líderes, dos obreiros, do ambiente. Ei, o problema aqui não é no solo. Por quê? Porque tinha uma vinha inteira dando uvas, tinha uma vinha inteira dando e frutificando e dando alimento para as pessoas. Era só a figueira que não estava produzindo frutos. Não adianta culpar o solo. O problema não é do solo, o problema sempre será da semente. O problema sempre vai ser daquilo que colocou. Então, se Deus te colocou num local, não culpa a igreja, não culpa o líder. Se Ele te colocou ali, é porque Ele sabe que tipo de solo é e sabe que tipo de semente você é. Produza enquanto é tempo. Abençoe enquanto é tempo. Agregue enquanto é tempo. O seu pastor às vezes está ali sofrendo, está precisando de obreiro, precisando de gente que chegue mais cedo, saia mais tarde, ajude a trabalhar, ajude a cantar, ajude a organizar. Seja alguém que seja agregado e não desagregue. Seja essa pessoa. Frutifique na igreja onde Deus permitiu você servir, porque foi Deus que te plantou nesse lugar. Aleluias. Então ela, além de não produzir nada, ela ainda está sugando os nutrientes da vinha. Você sabe que quando você consome mais do que você produz, você está fadado ao fracasso em qualquer área da sua vida? Quando você recebe mais do que você pode dar, você morre. Quando você consome mais, come mais do que você pode produzir e entregar, você está fadado ao fracasso em qualquer área da sua vida, inclusive na área espiritual. Por isso Deus te trouxe hoje aqui. Porque eu acho que muita gente já começou a fazer essa análise, né? Você puxou lá de trás, desde que aceitou Jesus. Senhor, o que eu tenho feito de frutos desde que Tu me plantou na igreja? Desde que Tu me plantou na Tua família? Desde que Tu me plantou num local como esse? Desde que eu estou plantado na vinha, Senhor, o que eu tenho feito de bom? Quais são os frutos? E meu pedido a você é, produza frutos. Coloca para fora os dons, os talentos que Deus colocou, porque quanto mais você produz, mais as pessoas se alimentam, e quanto mais as pessoas se alimentam, mais Deus te dá frutos. Você só cresce quando você entrega, você só frutifica quando você dá, você só enriquece quando você doa. É dando que se recebe. Dê os frutos, o talento que Deus colocou para você. Eu nem vou entrar em oferta e dízimo, porque se eu entrasse aqui agora, muita gente, é dando que se recebe. É investindo que volta. Invista na casa do Senhor. Seja gentil, seja generoso, seja liberal na casa do Senhor, porque quanto mais você dá, mais Deus vai fazer brotar oportunidades, riqueza, crescimento na sua vida. Então, a vinha produzia, mas a figueira não. Aí o dono chega lá e falou assim, ó, 2 opções. Obrigado. 2 opções. Fala assim para a pessoa do seu lado. Ou faca, ou fruto. Qual vai ser? Qual você escolhe? Ou você dá fruto, ou você entra na faca. Ou você produz, ou você é cortado. Ou você entrega alguma coisa para o reino de Deus, ou você agrega alguma coisa na obra de Deus, ou, meu amigo, é a rua, não tem como você estar aqui, você está ocupando um local, ocupando uma cadeira, ocupando espaço físico, metragem cúbica, ocupando ar-condicionado, tomando a água, e você não está produzindo nada. Isso aqui é uma vinha, isso aqui é um campo, isso aqui é um solo. Se você está aqui, Deus te colocou aqui, e agora Deus está andando através do Espírito dele, falando, cadê os frutos, cadê os frutos, cadê os frutos? Eu quero que você frutifique. Mas aqui que a história ela muda. Por quê? Porque entra um personagem.
Um personagem muito diferente, muito peculiar. Porque o dono que planta, o dono que detém a vinha, ele chega, ele olha e fala: rapaz, há muito tempo isso aqui já era para ter dado fruto. Há muito tempo já era para eu ter me alimentado, saboreado o resultado do investimento, do tempo, do suor, do trabalho que eu dei para plantar isso aqui. Aí ele fala assim: como não deu? Vinhateiro, vem aqui, pode cortar. Aí eu acho lindo, por quê? Porque em toda a sentença de corte na sua vida, entrou um vinhateiro no meio para falar: calma, não corta ainda não. O vinhateiro, ele entra e fala assim: não, fica tranquilo, não corta não. Se o problema não dá fruto, faz o seguinte então, estende mais um pouquinho. Porque às vezes a gente não vê que tem coisas aqui nos ramos, nas folhas, não está frutificando, não tem nada bonito, mas o problema não é aqui. Você entende que todo problema externo é em detrimento de algo interno? Todo pecado externo vem por causa de uma iniquidade interna. Todo o comportamento externo vem por causa de uma motivação invisível. Então o vinhateiro, quando ele entra, ele entende: o problema não é a falta de fruto, o problema é que a raiz, de alguma forma, não está funcionando bem. Então, dono da vinha, por favor, não corte, me dê mais um tempo, me dê mais um ano, porque eu vou tratar as raízes, eu vou adubar as raízes, eu vou podar a raiz, eu vou cuidar da raiz, eu vou regar a raiz, eu vou ajudar a raiz. E hoje essa palavra está fazendo exatamente isso na sua raiz. Hoje o Espírito Santo está adubando a sua raiz, está cuidando da sua raiz, está cavando a sua raiz e está buscando aquilo que é escondido, aquilo que é invisível, mas a causa dela é que você não consegue frutificar. Nunca é externo. Deus não trata comportamento externo, Deus trata motivação interna. Se você trata a raiz, todos os frutos serão bons. E o vinhateiro conhece essa figueira mais do que ninguém. Então, ele fala: não corta não, deixa eu cuidar mais um ano. Daí daqui a um ano, se o senhor voltar aqui e não tiver mudança na vida dessa figueira, e não tiver frutos nessa figueira, se daqui a um ano não houver nenhuma mudança no comportamento dessa figueira, aí o senhor pode cortar. Mas deixa eu agir primeiro nessa figueira, deixa eu trabalhar primeiro com essa figueira, deixa eu primeiro me aproximar dessa figueira, deixa eu primeiro entender essa figueira, e depois de um ano, se ela não mudar, você pode vir e pode cortar. Essa fala do vinhateiro é o que acaba a parábola. A parábola repentinamente termina aqui. Ela termina com um pedido, uma súplica do vinhateiro ao dono da vinha, falando: não corta não, deixa mais um ano que eu vou cuidar da raiz, eu vou trabalhar a raiz, e se daqui a um ano ela não der frutos, você pode vir e pode cortar. Por que acabou aqui essa parábola? Por que essa ilustração, essa história, esse cenário montado terminou aqui? Parece que ela não teve fim, porque eu acho que Deus, lá na eternidade, e Jesus, ao ensinar isso, sabia que a gente estaria aqui em São José dos Campos hoje, porque o término dessa parábola acontece neste ambiente. A minha pergunta para você é: Deus te deu mais um tempo, e aí, vai frutificar? A didática de Jesus é extraordinária quando a gente lê, porque ele monta todo um cenário, a gente engaja, a gente entra na história, a gente vê os personagens, a gente entende que existem conflitos, existe um lado daqui, outro lado ali, corta, não corta, vem para cá e vem para lá, aí acaba, parece que para do nada, existe um ponto final, não é uma vírgula, porque essa história continua nessa noite e nessa ministração. Ei, o vinhateiro já trabalhou aí na sua vida, ele já entrou na tua casa, ele já mexeu na tua raiz. A minha pergunta para você é: cadê os seus frutos? Faça um autoexame e entende: onde estão os meus frutos? Porque Ele te fez para você dar bons frutos. Mas se você quer frutificar, você tem que entender que você precisa estar enraizado em algum lugar. Você precisa criar raízes com pessoas. Você precisa ter nutrientes de um local. Não tem como você chegar e querer do dia para a noite criar e alcançar os nutrientes. Não, você precisa
permanecer. Pare de ficar pulando daqui e dali, de galho em galho. Por quê? Porque Deus te fez para ser plantado. Eu estou para entrar numa mensagem que a minha esposa pregou há tempos atrás, chamado "Você é plantado ou invasado?". É maravilhosa a ilustração. Porque plantado é aquele que vem sol, aquele que vem vento, aquele que vem ventania, aquele que vem tufão, aquele que vem terremoto, aquele que vem vendaval. Mas se está plantado, pode até entortar, mas não sai do lugar. E o invasado é uma árvore que não cresce muito, porque não cresce raiz para baixo, não tem espaço. E raiz invasada e árvore invasada não servem, nunca dá frutos. Para que serve uma árvore invasada? Para decoração e ornamentação. Você está decorando essa igreja ou você está plantado nessa igreja? Você está só fazendo um número nessa igreja ou você está entregando um fruto que Deus colocou na sua vida nessa igreja? Você não veio para cá para o pastor André pegar aqui, olha como está cheia a igreja. Você não é matéria de decoração dessa igreja. Você é quem Deus plantou aqui para dar um fruto e melhorar este ambiente. Qual é o fruto que você está tendo? Aleluia. Aleluia. Depois do tempo do regimento de Levíticos, 4 anos, a partir do 5º ano, o dono da vinha, ele vai e fala assim: estou pronto, agora eu posso comer. Então, quando ele vai, ele fica 3 anos buscando e não acha fruto nenhum. Mas ele não corta, durante 3 anos ele busca. Qual é o nome desses 3 anos? Graça. Favor imerecido. É receber aquilo que eu não merecia. Por quê? Porque ela merecia faca e não recebeu faca. Graça. Só que depois dos 3 anos, teve mais 1 ano. Qual é o nome desse 1 ano a mais? Misericórdia. Pastor, qual é a diferença de graça e misericórdia? Graça é quando Deus me dá o que eu não mereço. E misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Nos 3 anos, Deus deu o tempo que ele não merecia. E no 4º ano, já era para ter sido cortado há muito tempo. Mas Deus não deu o que ela merecia. Minha pergunta para você é: você está no tempo da graça? Ou você já chegou no tempo da misericórdia de Deus? Mas que isso, pastor? Que palavra dura. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de carinho. Deus é tudo, né? É o caminho, é a verdade. Ele é maravilhoso. Mas ele te plantou e ele quer saber, cadê o fruto? Porque eu vou dar tempo para você. A minha graça vai atuar na sua vida. Mas se dentro do tempo de graça você não der o fruto, eu vou te dar a minha misericórdia. E dentro da misericórdia não dá fruto, o que acontece, gente? Faca. Você é cortado fora. Para não ocupar e tirar nutrientes daqueles que querem frutificar, daqueles que querem produzir, daqueles que querem abençoar, daqueles que querem edificar a casa do Senhor. Muito cuidado, talvez você esteja vivendo no tempo da misericórdia de Deus, achando que ainda tem muito tempo. Deus já te deu tempo bastante. Quem sabe essa noite era a podada final, era o corte final, ou a regada final, para você começar a produzir aquelas flores que logo vão se tornar frutos, que logo vão crescer, que logo vão ficar maduras e vão alimentar as pessoas que estão ao redor de você. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra? Você pode ficar de pé? O louvor pode subir aqui para a gente cantar e já terminar. Aleluias. Saia daqui com essa convicção: eu não estou aqui por acaso. Deus não me colocou, não me deu esse pastor, não me deu essa igreja, não me fez receber. Eu não sou membro daqui por acaso. Se você está aqui, é porque dentro de você existe um fruto que essa igreja precisa, que a sua família precisa, que os seus amigos, seus familiares precisam do fruto que Deus colocou na tua semente. E isso aqui é um solo fértil. É um solo que está aberto e pronto para que você abençoe e frutifique. Pastor, qual é a moral da história? Além de eu saber, o senhor falou que eu tenho que frutificar, se não é faca. Pastor André me ameaçou lá no púlpito. Falou, olha a faca. Jesus, se você for depois ler nas parábolas, nas histórias bíblicas, existem pelo menos 4 momentos, 4 registros que Jesus aparece em relação a uma figueira, onde Jesus está numa situação, num ambiente onde uma figueira também é citada. Esse texto que nós lemos, a parábola da figueira estéril, é o 3º episódio, onde Jesus está junto de uma figueira. Existe um 4º. O 4º episódio,
de Jesus com uma figueira é quando Jesus está saindo de Betânia, fora dos muros da cidade, e ele está saindo com fome, como você está saindo desse culto aqui com fome, e ele vai procurar, não existia McDonald's, Habib's, né? O que ele comia? Ele comia fruta, ele comia o que ele achava no caminho. Então ele sai de Betânia e ele vê que existe uma figueira fora da cidade. E aí quando ele chega, a figueira está bonita, está grande, que nem aquela foto, grande assim, galhos frondosos, folhas verdinhas. Jesus se aproxima dela para se alimentar. Tanto que, se ele se aproxima, porque o aspecto dela era um aspecto muito vistoso. Quando Jesus chega e vai procurar um fruto, ele percebe que não tem fruto nenhum. Ele olha, rapaz, uma árvore dessa, grande, porque ele sai e vê ela sozinha fora da cidade, grande, bonita, não tem um fruto. Isso aqui já era para ter frutificado. Jesus olha para a figueira e fala, eu te amaldiçoo. No outro dia, essa figueira seca e morre. Olha que disparidade de reação. Quer dizer que porque nessa parábola, eu não sei se você entendeu, mas o dono da vinha é Deus e o vinhateiro é Jesus. Já era para você ter sido cortado, mas Jesus apareceu com as mãos furadas na frente de Deus e falou assim, não corta não, deixa eu cuidar dele, deixa eu cuidar das raízes dele, não arranca ele fora não, ele tem esperança para ele, dá para mudar, tem como consertar ele. Foi isso que Deus fez por você. Você era figueira estéril, Jesus era o vinhateiro, você só não foi cortado, porque ele cuidou de você com as suas próprias mãos. Mas chega aqui, aquele que era o vinhateiro, aquele que era a figura do vinhateiro, chega e não vê fruto nenhum, numa figueira, e amaldiçoa a figueira, e a figueira seca. Por que em um episódio, o vinhateiro falou, não corta não, me dá mais um tempo. E no outro episódio, com uma figueira, ele falou assim, está amaldiçoada, não deu fruto, secou no outro dia. Porque uma ganhou mais um ano, e a outra foi seca e amaldiçoada e morreu na hora. Porque a segunda vinha, ela estava plantada fora da cidade, isolada e sozinha. Mas a primeira estava plantada dentro de uma vinha. E onde tem vinha, tem um vinhateiro que cuida dela. Qual a importância de eu estar numa igreja, ser membro, congregar? Não é online, é fisicamente. Online, se você estiver doente, não tiver acesso, amém. Eu entendo a tecnologia, mas qual a importância da gente congregar e estar numa igreja? Porque quando você está aqui, você está ligado à vinha, a outras árvores, a outras pessoas. E mais do que isso, você tem um pastor que ora por você. Você tem um pastor que intercede por você. E você tem acima, você tem o bom pastor, o dono da igreja que faz a mesma coisa para você. Se você está plantado longe sozinho, é com a sua própria cara e coragem. Mas se você está dentro da vinha, existem pessoas que falam assim, não vai atacar ele não. Eu vou me ajoelhar, eu vou orar, eu vou cobrir de oração, eu vou jejuar, eu vou andar do lado, eu vou contribuir, eu vou dar carona, eu vou orar, eu vou profetizar. Vem aqui, eu te ajudo, vamos comigo, senta aqui, está aqui a Bíblia, eu te discipulo, eu oro contigo. Quando você está plantado, você tem um vinhateiro que cuida de você. Por isso que é bom a gente estar nesse ambiente. Você não está sozinho, porque aquele que te plantou cuida de você. Porque aquele que te colocou aqui tem alguém designado por ele que vai falar assim, não corta não, não mata não, não fere não, não toca não. Tem alguém que te protege.